bom dia, turma do terceiro ano, tio Daniel passando por aqui. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre patrimônio históricos e culturais. E o que é que vem a ser patrimônio históricos e culturais? Vamos para a definição primeiro do que é patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que pertence a uma região. É a herança do passado e o que o povo cria hoje. Por exemplo, observem essa imagem que está passando aí para vocês. Essa imagem aí, vocês conseguem saber de onde ela é, essa igreja, de que lugar ela é? Muito bem. Essa é a matriz que fica em Serra Talhada, aí na praça da cidade de vocês. É responsabilidade do governo preservar esses prédios, esses patrimônios históricos culturais, para que eles não sejam destruídos ou descaracterizados, para que a história não se perca, porque assim é que a gente faz com que a história seja passada para frente. Então, quando a gente destrói um monumento ou quando a gente modifica uma construção antiga, a gente está apagando parte daquela história. O patrimônio histórico e cultural, ele está dividido em dois tipos. Ele pode ser arquitetônico ou pode ser cultural. Vamos aí ver melhor o que significa cada um deles. O que é o patrimônio arquitetônico? Vamos para a definição. São construções representativas por seus estilos de época ou técnicas de construção e entre outros. Observem aí agora essa imagem. Essa imagem já é da minha cidade. Essa imagem é o centro histórico daqui de Triunfo. Ou seja, são arquiteturas feitas antigamente. Todas essas casas que vocês estão vendo, esses casaris, eles são preservados porque são patrimônios aqui de Triunfo. Continuando, vamos agora falar sobre o patrimônio cultural. O que vem a ser um patrimônio cultural? Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos e tradições. Cada região possui a sua cultura. Por exemplo, Serra Talhada é conhecida como a capital do chachado. Então, nada mais representativo para Serra Talhada do que essa imagem que vocês estão vendo aí de um grupo de chachado. O patrimônio cultural ele está dividido em duas partes. Ele pode ser material ou imaterial. O patrimônio material são os bens físicos, que podem ser artesanatos, como vocês vão ver nas imagens. Podem ser artesanatos, construções, podem ser também objetos, podem ser literatura, que mais? Documentos escritos, obras de arte, fotografias, filmes, gravações e muitas outras coisas. Para ser um patrimônio cultural material, tem que ser algo que a gente possa tocar. Seguindo para a próxima parte da divisão dos materiais culturais, nós vamos agora conhecer um pouquinho do que são os imateriais. Toda vez que uma palavra tiver esse i na frente, são coisas que a gente não pode tocar, mas que a gente conhece. Então, o patrimônio cultural imaterial são os costumes transmitidos de geração em geração e estão representados em diferentes tipos de manifestação e práticas, tais como costumes, danças, festas, religiosidades, os ditos populares, brincadeiras, comidas típicas, expressões como teatro, música e artesanato e outras coisas. Depois de toda essa explicação, terceiro ano, eu vou passar para vocês 5 questões e essas 5 questões devem ser respondidas de acordo com tudo isso que eu mostrei para vocês, que eu falei aqui nesse vídeo. E as perguntas são as seguintes. Elas vão aparecer aqui no vídeo e eu também vou mandar no grupo da escola. Então, para responder essas perguntas, você vai ter que obrigatoriamente assistir o vídeo até o final. A primeira pergunta, vocês devem registrar todas essas perguntas no caderno e em seguida responder. Uma dica, como vocês vão ter acesso às perguntas, copie a primeira pergunta e anota a resposta. Copie a segunda pergunta e anota a resposta.
Se tiver dúvida, assiste o vídeo novamente. Se seguir permanecendo a sua dúvida, vocês podem utilizar a ferramenta do Google. É uma ferramenta rica também para fazer pesquisa. Então a primeira pergunta é: o que é patrimônio? A segunda pergunta é: como o patrimônio está dividido? E aí você pode exemplificar. O que é patrimônio cultural? É a terceira pergunta. Como está dividido o patrimônio cultural? É a quarta pergunta. E a última pergunta: o que são patrimônios culturais materiais e imateriais? Você pode fazer uma lista dos dois. E é isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido mais. A nossa história é bastante importante. A gente conhecer o lugar onde a gente vive, a cultura, os costumes, tudo isso é muito importante, porque daqui a pouco quem vai estar repassando a história para a próxima geração que vai vir são vocês. Então é importante a gente conhecer de onde a gente vem, em conhecer o local onde a gente está inserido, onde a gente vive, para que a gente possa então sair e conhecer uma nova cultura. Um povo que não tem cultura, que não tem história, é um povo sem memória. Não existe costume, não existe povo, não tem como mostrar para o próximo. Então, é isso a nossa aula de hoje. Eu espero então as fotos dessas atividades. Quem tiver alguma dúvida, o Daniel está sempre disponível o dia inteiro, até às 5 da tarde, às vezes à noite também. Mas vamos tentar fazer essas nossas atividades no máximo até o comecinho da noite, tá? Então um abraço para todo mundo e até amanhã.